Olá, bom dia. Eu sou o professor Rogério. Vou iniciar aqui o vídeo falando sobre a questão do relevo do Brasil, né? Então, eu inicio aqui o nosso tema, mas antes de começar a falar um pouquinho aqui com vocês, eu vou aqui pedir para que vocês, né, que vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscreva. Se você está gostando desses vídeos, né, deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos e com seus inimigos também, né? Porque vamos, né, trabalhar essa questão da geografia, da história, da sociologia, de uma forma clara, né, para que ela chegue ao máximo de pessoas e com isso, né, o conhecimento ele não fique preso em um pequeno grupo. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o relevo do Brasil, a história da formação do relevo do Brasil. Então, essa imagem é uma imagem de satélite observando o Brasil do espaço. Então, o Brasil, né, ele é um país que ele está no meio de uma placa tectônica muito antiga, que é a placa tectônica da América do Sul. Então, com isso, a formação do relevo do nosso país é um relevo muito ele passou por vários processos, né, da lixiviação, o processo do intemperismo, e tudo isso faz com que o nosso relevo ele seja um relevo mais antigo. Ele não conta com grandes desdobramentos, né, grandes montanhas, mas isso eu vou tratar com o passar do tempo. Então, dentro desse contexto, então, eu quero começar aqui a falar para vocês qual é o objetivo de se falar sobre o relevo do Brasil. Bem, então, conhecer os processos de degradação do relevo. Então, o relevo, ele vai se degradando com o passar do tempo, ele vai se desgastando, ele vai se modificando com o passar do tempo. Lógico, a degradação, quando nós falamos a palavra degradação, parece algo que é a destruição. A degradação de qualquer elemento da natureza, ele acontece de uma forma natural. Ela, no caso do relevo, é algo que ocorre durante milhões e milhões de anos. Só que com a presença humana, esse processo ele vem se acelerando a uma velocidade nunca vista até então, né? Então, nós seres humanos, nós estamos provocando a transformação do relevo como a história da geologia do planeta, ela nunca tinha acompanhado. Bem, então nós vamos analisar os principais riscos, né, geológicos associados à degradação do relevo. Então, na geologia, existe riscos, perigo na degradação do relevo? Então, quais são esses riscos? Explicar o impacto da atividade humana acelerando a degradação do relevo e as consequências para a sociedade em meio, né, e o meio ambiente. Então, quais são os impactos da ação humana dentro, né, desse relevo e dentro do que ele vai implicar, né, no meio ambiente? E discutir estratégias para a preservação e a mitigação dos riscos relacionados à degradação do relevo. Então, esse vídeo aqui, ele faz parte de um conjunto de vídeos. Então, os objetivos dessa lista, ele está exatamente nesse conjunto aí, né? Então, conhecer os processos, analisar os principais riscos, analisar e explicar os riscos, né, os impactos das atividades humanas dentro do relevo e discutir a prevenção e mitigar os riscos relacionados à degradação do relevo. Bem, então a primeira coisa que eu vou iniciar aqui a conversa com vocês, observe a representação digital do relevo do Brasil. Então, essa imagem, ela é uma representação. Ela é uma representação. Então, nós vamos iniciar aqui o processo do seguinte. Então, quais são, né, no caso, quais são as cores que indicam? Então, o que as cores indicam? Quando nós olhamos esse mapa, essas cores que estão representadas aí nessa arte, nessa representação. Então, o que elas significam, né? Então, cada cor ela tem uma questão de altitude, né? Então, o relevo ele é marcado pela altitude que essas formações geológicas elas vão ganhando dentro desse território. Então, o território ele vai ganhando elevações e depressões. Então, nós temos áreas mais elevadas em consideração ao nível do mar, e ao mesmo tempo nós temos áreas mais baixas em relações do nível do mar. Ah, professor, existe áreas abaixo do nível do mar? Sim, existem.
né? Tanto é que a Holanda ganha o nome de Países Baixos por conta disso. Ela está localizada abaixo da, do nível do mar. E descrever o relevo da sua cidade ou região. Então, você poderia descrever como é que é o relevo na sua região, na sua cidade? Como é que ele se apresenta? Né? Então, como é que ele se apresenta? Como você consegue enxergar, ver esse relevo? Você consegue você consegue observar montanhas, vales, planícies, planaltos. Então, você consegue observar essas características do relevo, né? Se você consegue analisar, se você consegue observar, coloca aqui nos comentários para a gente poder, né, discutir sobre esse assunto. Bem, então vamos iniciar, né, pelo começo, né? Parece meio redundante, mas é assim mesmo. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir, se nós estamos falando de relevo do Brasil, nós temos que entender do histórico geológico do planeta, do nosso país. Então, o nosso país, ele não vive isolado, né? Ele é um país que ele vai sofrer os eventos, né? O nosso território, ele sofreu os eventos geológicos do nosso planeta durante milhões e milhões e milhões de anos. Então, o histórico geológico do Brasil é vasto e complexo. Então, refletindo em longa evolução que começou há bilhões de anos atrás, nós vamos apresentar aqui um pouquinho o resumo do histórico geológico que moldou o território brasileiro. Então, aonde estava o território brasileiro durante toda essa história geológica e como é que ele vai se desenvolvendo, como é que ele vai se desenrolando até chegar nos aspectos nos dias de hoje. Né? Eu coloquei essa imagem uma representação de um planeta em formação, para nós entendermos que o nosso planeta, no começo, ele tinha essa característica. Ele era nada mais, nada menos que uma bola de minerais, de outros produtos, né, minerais, que ele vai se formando a partir da gravidade atraindo pedaços de rocha, entre outras coisas, que vai se formar e vai formar o planeta. Então, o começo foi isso. Com o passar do tempo, com o resfriamento da crosta, o planeta ele vai ganhando características que chegam até os dias de hoje. Levando em consideração que o que faz o nosso planeta ele ter vida, uma das características é a sua questão das suas placas tectônicas. As placas tectônicas, elas são elementos essenciais para a renovação da crosta. A crosta terrestre, ela vai se renovando a partir das movimentações das placas tectônicas e como é que elas vão sendo a dinâmica da sua movimentação. Bem, então o primeiro período que nós vamos estudar aqui, ele é o pré-cambriano, que ele vai de 4,6 bilhões de anos e ele chega até 541 milhões de anos atrás. É nesse momento, no Brasil, que são formados os crátons, né? Então, o que são esses crátons? São formações, né? São formações cristalinas. Então, durante o período pré-cambriano, ocorrem primeiros processos de formação da crosta terrestre. É quando a crosta ela começa a se resfriar, ela começa a se condensar, resultando na criação de crátons, que são blocos antigos e estáveis da crosta continental. No Brasil, destaca-se o Craton da Amazônia, o Craton amazônico, e do São Francisco e do Rio de la Plata. O Rio de la Plata é uma bacia hidrográfica que une desde o Rio Tietê, o Rio Paraná, e vai chegar até o Mar de la Plata. Então, o que é esse Craton? É uma camada, é um bloco muito grande que se formou desde os princípios da formação da crosta terrestre. Então, essas áreas são áreas muito antigas, que a gente vai discutir também. Áreas antigas significa que durante esses bilhões de anos, eles passaram por processos de intemperismo severo. Então, o intemperismo, ele degradou aquela formação. Então, isso faz com que o solo ali seja um solo muito antigo, favorecendo a formação de bacias sedimentares, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, os eventos orogênicos. Então, esse movimento, esses eventos orogênicos foram as formações de montanhas, quando elas ocorreram. Com o ciclo do ciclo da formação dessas montanhas transamazônicas em torno de 2,2 a 2 bilhões de anos atrás, e o ciclo brasiliano, que é de 1 bilhão a meio bilhão
de anos, que contribuíram para a formação dos escudos cristalinos. Então, o que são esses escudos cristalinos? É uma formação de rocha, onde ela foi originária ou de rocha magmática ou de rocha metamórfica. Então, essa rocha magmática é o resultado do resfriamento do magma, e a rocha metamórfica é quando essa rocha, ou a rocha magmática, ou a rocha sedimentar, ela volta para dentro da crosta, ela sofre a pressão e o aumento da temperatura. Isso faz com que essa rocha ela se modifique. Ela vai ganhar outras características químicas e físicas, ganhando uma outra característica. Então, o período cambriano no Brasil ele ficou marcado por esses dois grandes eventos. Bem, o Paleozoico, que ele vai de 541 milhões de anos a 552 milhões de anos atrás, essas bacias sedimentares, né? Então é formado bacias sedimentares. Durante o Paleozoico, grandes bacias sedimentares começaram a se formar na bacia do Rio Paraná, da bacia do Parnaíba. Essas bacias acumularam sedimentos que até hoje são importantes para a fonte de recursos, como carvão e gás mineral. Bem, então como é que se formam as bacias sedimentares? Aqueles crátons, aqueles escudos, cristalinos, eles vão se degradando com o passar do tempo, por conta do intemperismo. Então, se passaram até aqui bilhões de anos. Essas formações que antes eram formações robustas, fortes, por conta do intemperismo físico, químico e biológico, que eu já tratei no vídeo anterior, ela vai se desgastar, ela vai produzir sedimentos. E com o transporte por água de rios, por água da chuva, ela vai sendo depositada em uma região. Normalmente, quando você estuda, quando você explora bacias sedimentares, há uma grande probabilidade de você achar combustíveis fósseis, minerais fósseis. No caso, o carvão, o gás mineral, que é o gás natural, que é o resultado da degradação dessa matéria orgânica. E, por incrível que pareça, durante o Paleozoico também foi um período marcado aqui na América do Sul, porque nós fazíamos parte de um supercontinente chamado Pangeia. A Pangeia, então, aqui na parte sul da Pangeia, onde hoje seria, onde hoje nós representaríamos o território, o continente, as massas continentais da América do Sul, do sul da África, da Antártida e da Índia, eles estavam todos unidos. E ali aconteceu um processo de glaciação, que é o processo onde as calotas polares elas avançaram ao norte, chegando até ali a região de São Paulo, né, aqui próximo da bacia do Paraná, entre outros. Então, essas bacias sedimentares que foram provocadas pela expansão e pela retração dessa calota polar, dessa grande glaciação, né? Então, isso evidencia a formação de depósitos. Então, analisando a formação geológica dessas regiões, nós conseguimos constatar que durante milhões de anos, essas regiões elas estavam congeladas. Então, havia uma glaciação nesse local. Isso faz com que nós entendamos que o Brasil, a formação geológica do Brasil, ela é muito antiga, ela remonta há milhões e milhões de anos. Isso faz com que o nosso território ele seja um território muito propício, muito rico em recursos minerais e recursos, né, recursos da fauna e da flora, por conta dessa formação tão antiga. Bem, então, continuando aqui, depois do Paleozoico, nós vamos falar do período Mesozoico, que ele foi de 250 milhões a 66 milhões de anos atrás. A fragmentação do Gondwana, então, o Gondwana é uma divisão. Quando a Pangeia ela se dividiu, uma parte dessa Pangeia, ela se formou a Gondwana. A Gondwana era um supercontinente que começou a se fragmentar em torno de 252 milhões de anos atrás, levando à separação da África e da América do Sul. Então, quando houve a separação da África e da América do Sul, esse processo foi acompanhado por uma intensa atividade vulcânica, especialmente na bacia do Paraná, onde se formaram extensos derrames de basalto. O nosso território ele é muito marcado pela presença de solo de origem basáltica.
E esse solo basáltico, ele foi formado, ele teve sua origem a partir desse momento, quando a América do Sul ela vai se separar da África e com isso, né, vai acontecer o derrame, né, vai acontecer a questão de um processo vulcânico muito grande. E com isso, né, formaram-se bacias sedimentares muito significativas também nesse momento. Na bacia sedimentares, no caso da bacia do Araripe, né, a bacia do Recôncavo e a bacia do Amazonas. Então, todas essas bacias sedimentares, elas se formam nesse momento. Então, essas bacias, elas vão ser locais ideais para se encontrar petróleo e gás, levando em consideração que a formação do petróleo, ele se dá a partir da decomposição da matéria orgânica, que ocorre há milhões e milhões de anos. Então, essa matéria orgânica ela vai ser presa durante essa bacia sedimentar e ela vai se formando, vai sofrendo os processos químicos e físicos que vão levar à formação do petróleo e do gás natural. Então, normalmente, quando nós encontramos bacias sedimentares bem significativas, a probabilidade de nós encontrarmos eh, petróleo e gás, ele é muito grande. Então é importante nós pensarmos que o Brasil ele tem um potencial enorme de ser encontrado petróleo. Qual o maior problema? Como explorar? Né? Isso é um tema para a próxima aula, para outras aulas, né? Bem, então nós temos o Cenozoico. O Cenozoico ele acontece há 66 milhões de anos atrás até o presente. É nesse momento que começa a se formar o relevo atual. Durante o Cenozoico, o relevo brasileiro foi esculpido por processos erosivos e deposicionais, formando-se planícies costeiras, planaltos e depressões. Então, durante esse período, há 66 milhões de anos atrás, até os dias de hoje, é quando o nosso relevo atual ele vai se formando, né? Principalmente com as questões voltadas pelo intemperismo, pela lixiviação. Tudo isso vai dando a base para a formação do desgaste das rochas, das montanhas e formando, né, o que nós chamamos hoje de relevo atual do Brasil. A formação global, o globo terrestre há 66 milhões de anos, ele estava mais ou menos nessa configuração. A Índia ainda não tinha chegado ao seu local atual, então as placas elas ainda estavam se movimentando. A África ainda estava muito próxima da América do Sul. Então, tudo isso faz com que a dinâmica da formação do relevo, ela era bem diferente do que nós temos hoje, mas se inicia-se ali. Então, as atividades vulcânicas, embora o Brasil não tenha vulcões ativos atualmente, houve atividades vulcânicas no passado, resultando na formação de ilhas como Fernando de Noronha e Trindade. Então, nós tivemos um passado tectônico e vulcânico muito ativo. Com o passar do tempo, com a questão do envelhecimento da nossa placa tectônica, né, e principalmente porque nós estamos no meio da placa tectônica, nós não estamos nas bordas. Não estando nas bordas, nós não temos impactos tectônicos e nem vulcânicos no Brasil hoje. Mas, durante a formação do nosso território, né, da nossa placa tectônica, nós tivemos eventos significativos, como os derrames de basaltos, né, de basalto que formou a parte ali da bacia do Paraná. Tudo isso, né, vai formar o nosso território. E a sedimentação contínua. Então, as bacias sedimentares continuaram a se acumular, né? Então, as bacias sedimentares foram se formando, foram criando, né, grandes proporções, principalmente a bacia do Amazonas. Então, os antigos crátons e as antigas colunas cristalinas, né? No caso, essas fortalezas de rocha, elas vão se degradando e elas vão formando as bacias sedimentares que hoje são tão expressivas no nosso território. Bem, então a história geológica do Brasil ela se caracterizou por uma série de eventos tectônicos, sedimentares e vulcânicos que moldaram a estrutura atual do nosso país. Essa longa história geológica ela resultou em uma grande diversidade de rochas, de recursos minerais fundamentais para a economia e o desenvolvimento do Brasil. Bem, então há milhões e milhões de anos por conta desses muitos eventos, né, o Brasil ele foi se formando e com isso o Brasil ganhou essa quantidade imensa de recursos minerais,
que hoje nós utilizamos nas nossas atividades econômicas. Então, tudo isso ele foi formado e ele foi transformado com o passar do tempo. E depois nós vamos ver o porquê que isso é um fator determinante, né, principalmente para a nossa economia. Bem, aí nós vamos falar do relevo atual. Como é que o relevo atual do Brasil ele se apresenta? Como eu comecei lá no início do vídeo, esse mapa ele também tem uma legenda mostrando que, né, nesse caso, quanto mais verde, né, o mapa é, não é uma questão de vegetação, quanto mais verde, a altitude ela é baixa, quanto mais próximo do branco, essa altitude ela vai se elevando. A maior parte das elevações do Brasil, elas não chegam a 2.000 metros, a maior parte delas, né? Então, nós temos áreas, né? O Brasil, ela é caracterizado por um relevo acidentado, né? Por conta do processo erosivo, né? Que remontou a milhões e milhões de anos, e tudo isso dá ao Brasil uma complexa diversidade do nosso relevo, principalmente a partir dessas transformações. Bem, então a gente vai falar um pouquinho aqui dos escudos cristalinos, que é essa parte mais escura do mapa, né? Então, no caso, os escudos cristalinos são áreas antigas compostas principalmente por rochas ígneas e metamórficas que formaram a base do continente. No Brasil, os principais escudos são o escudo da Guiana, que fica ao norte, né, do país, que engloba a Guiana, parte da Venezuela, Suriname e também uma parte do Amapá, de Roraima e do Pará. É uma região aonde esse escudo cristalino ele ainda existe. Lógico, ele já passou por um processo muito grande, né, de erosão, né? Então nós temos o escudo brasileiro, que ele é dividido em várias províncias geológicas, essa questão de várias províncias, eles são formados pelos crátons, né? No caso, o Craton do São Francisco, o Craton Amazônico, o Craton do Paraná, entre outros. Então, dentro desse mapa, nós estamos vendo como é que nós temos essa formação desse processo, né, formado pelo depósito de material magmático. No caso, nós temos o Craton amazônico, o Craton brasileiro. Então, quando nós observamos esse mapa, nós temos aí a dinâmica, como é que era a Gondwana, ela inteira, como é que ela foi se dividindo e como foi se formando esses escudos cristalinos. No caso aqui, entre o escudo cristalino da Amazônia e da Guiana e o escudo cristalino, que hoje nós chamamos de o escudo cristalino brasileiro, ele tem uma grande área que é as bacias sedimentares do Amazonas, que foi exatamente o desgaste desse grande cráton, que antes da divisão da América do Sul com a Gondwana, né, com a África, ele correspondia a essa área aqui do norte, né, que hoje nós conhecemos como América do Sul. Então, com o passar do tempo, com as eras geológicas, com as mudanças do intemperismo e da lixiviação, ela vai se desgastando, formando essa grande bacia sedimentar, que ela recebe sedimentos tanto da bacia da Guiana, tanto do escudo brasileiro, né? Então, vai se formando essas bacias sedimentares. É importante nós frisarmos também que essa região ela é propícia a uma grande quantidade de petróleo. Não é à toa, né, que hoje a região ali da Guiana, parte do seu território, o território de Essequibo, ele é disputado pela Venezuela e pela Guiana. Por quê? Porque ali foi descoberta uma grande reserva de petróleo, por conta dessas características, a questão das bacias sedimentares. Bacias sedimentares, ela propicia a formação do petróleo. Bem, então nós temos as bacias sedimentares, que eu usei um mapa também que eu já tinha utilizado atrás para explicar como é que se surgem essas bacias sedimentares. Então, as bacias sedimentares mais importantes do Brasil, né, que nós podemos dizer que elas são as maiores. No caso, se nós observarmos o mapa anterior, nós estamos vendo que existe essa divisão entre os escudos amazônicos e os escudos brasileiros. Dentro desse processo, então, quais são essas bacias sedimentares? A bacia sedimentar do Rio Amazonas, a maior bacia sedimentar do país, localizada na região norte, levando em consideração que essa parte onde nós estamos falando é aonde correm os principais rios que fazem parte da bacia hidrográfica do Amazonas.
né, do grande Amazonas. Então, com isso explica o porquê a formação, né, dessa bacia sedimentar, por conta do transporte e do desgaste, né, do intemperismo e da lixiviação, né, sofrida pelos escudos. Vai sendo depositado ali aqueles sedimentos. A bacia do Paraná, que abrange grande parte do estado do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa região ela é caracterizada por planaltos e por planícies, né? Então, por quê? Porque ocorreu todo esse desgaste e principalmente a presença desses rios, como o Rio Tietê, o Rio Paraná, entre outras formações que favorecem a formação, né, dessa bacia sedimentar. A bacia do Parnaíba, localizada no nordeste do país, abrangendo os estados do Maranhão, do Piauí e de Tocantins. Então, essa bacia aqui, essa bacia do Parnaíba, né? Então, nós temos a bacia do Parnaíba e de São Luís de Grajaú, que também que vai ser a base do estado do Maranhão, do Piauí e do Tocantins. E a bacia do São Francisco, localizada no centro do país. Essa bacia ela abrange parte dos estados de Minas Gerais, da Bahia, de Goiás e de Tocantins. Então, essa bacia do São Francisco, ela é que dá, ela tem essa importância dentro da formação do relevo e principalmente, né, das reservas de água que estão presentes ali na região. Aí nós temos os desdobramentos modernos. Então, quando ocorre um desdobramento, é quando duas placas tectônicas elas se chocam, né? Então, o Himalaia, ele é resultado de um desdobramento, quando acontece o choque dessas duas placas tectônicas. Então, ocorre no Brasil, o Brasil ele não tem, né, no caso, montanhas tão antigas como a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, ela se formou quando ocorreu o choque da placa tectônica de Nazca e do Pacífico na borda, né, da placa da América do Sul. Só que aqui no Sudeste nós temos formações recentes, modernos, que nem da Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que se formou com o resultado de movimentos tectônicos. Então, quando a América do Sul ela estava se separando da Gondwana, existia uma grande quantidade de abalos sísmicos na região. E isso foi modificando a crosta, fazendo com que ela se elevassem, no caso, formando a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que são movimentos recentes. Né? Quando eu falo recentes em geologia, nós estamos falando em torno de 40, 50, 60 milhões de anos, né? Porque o nosso planeta ele tem uma história de bilhões e bilhões de anos. Então, por isso que é importante nós frisarmos que quando nós falamos em relevo, não é algo que nós vamos conseguir acompanhar pelo olho nu. Nós temos que fazer simulações de inteligência artificial e tudo isso, né, nos faz entendermos como é que o nosso planeta ele é tão dinâmico, ele é tão rico em detalhes. A questão das províncias metalurgênicas, então, é onde se encontra os maiores recursos minerais no Brasil. Então, lembra que eu falei lá no último, na última era, né, geológica, então, que nós estamos falando hoje, é onde se formam essas províncias minerais, que tem vários tipos de minerais. No caso, né, nós temos a província do quadrilátero férreo, localizado na região de Minas em algumas principais regiões produtoras de ferro do mundo. Então, onde nós temos assim, esse quadrilátero ferrífero, onde nós temos aqui Mariana, onde nós temos Brumadinho. Então, essa região aqui, ela é chamada de quadrilátero ferrífero. É onde nós temos uma grande quantidade de ferro que foi depositado durante milhões e milhões de anos por conta da nossa formação geológica. Nós temos as províncias minerais de Carajás, que é essa região aqui entre, né, a região do Pará, né, é onde nós temos esse quadrilátero, né, ferrível, onde está próximo aqui de Tocantins, é uma região que ela é rica em ferro, em cobre, em ouro e manganês. E nós temos a província aurífera de Tapajós. Então, essa região de Tapajós, que fica entre a Amazônia e o Pará também, é uma região onde nós temos, né, uma grande quantidade de ouro
né? E esse ouro ele é muito disputado ali na região, é onde se atrai uma grande quantidade, né, de mineradores. E no nosso país nós temos várias áreas que são essas províncias minerais. No caso, as províncias minerais são todas essas áreas em roxo, onde nós encontramos esses minerais, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente entenda como o nosso país ele é rico nesses minerais, em todos os sentidos. Bem, se nós estamos falando de minerais, quais são esses minerais? Nós temos o minério de ferro. O minério de ferro ele é essencial para a produção industrial, né? A indústria precisa de muito ferro, a construção civil precisa muito de ferro para a produção de aço. A bauxita, principal região produtora, é a região de Trombetas, no Pará. Então, nós temos o quadrilátero ferrível, que fica ali em Minas, e a região do Carajás, que é onde se produz ferro, né? A questão da bauxita na região do Pará, onde se cria o alumínio. Aí nós temos o manganês na principal região também do Pará, o ouro, o ouro ele faz parte da nossa história, né? Então o ciclo do ouro que iniciou-se ali no século XVII e vai chegar até o século XVIII, onde nós encontramos muito ouro no Brasil, Minas, Pará e Mato Grosso, né? Foi aonde os bandeirantes, ao desbravar o nosso território, estavam buscando esses minerais e encontraram. E também nós temos uma grande reserva de níquel, cobre, estanho, nióbio, entre outros. O nióbio é um tipo de mineral, é um tipo de minério que nos dias de hoje ele está ganhando cada vez mais importância, que é a base do minério que vai ser usado para a produção de baterias, né, de carros elétricos, entre outros utensílios que nós vamos usar a bateria. Tudo aquilo que nós temos de bateria, que nós usamos, ele é feito de nióbio. Bem, então agora eu vou deixando aqui com vocês. Então, quais são os eventos geológicos que tiveram mais influência na formação do relevo brasileiro? Então, dentro do relevo brasileiro, da história geológica do Brasil, quais são os eventos que tiveram mais relevância? Ou foi o conjunto da obra? Né? Então aqui eu deixo com vocês para fazer esses comentários, que é muito importante para eu ver até onde vocês estão, né, me acompanhando. Bem, gente, então com isso eu vou finalizando o vídeo. Esse vídeo, assim, eu gosto muito de falar de geologia, eu gosto muito de falar de relevo, de ações tectônicas e vulcânicas, que é o que acontece no nosso planeta. Então, é muito prazeroso estar aqui falando com vocês. Gente, ó, então eu vou pedindo aqui para vocês ainda, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscreva, que é muito importante para que o meu trabalho ele continue a crescer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, né? Se você acredita que isso possa colaborar, né? Me ajuda aí, divulga o meu trabalho também, que é muito importante, né? Para que nós chegamos ao máximo de pessoas e eu consiga ir melhorando esses conteúdos a cada dia, a cada tempo. Então, com isso, eu vou agradecendo vocês até aqui. Muito obrigado e até a próxima.